No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre 5 princípios que foram ensinados por Jesus e que, se você compreender, com certeza você tem um salto de consciência, uma verdadeira expansão de consciência com esses 5 princípios. Esse canal é um canal que fala de expansão de consciência, então códigos de consciência. Tudo que eu trago aqui tem por principal objetivo despertar esses códigos de consciência dentro de cada um de nós. Sem enrolação, eu vou direto para os 5 princípios. Quem me conhece aqui no canal sabe que eu gosto de compartilhar a tela do meu computador, deixar o vídeo um pouco mais didático, então vamos lá. Qual é o primeiro princípio? O reino de Deus está dentro de você. A gente pode achar essa frase em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Então eu coloquei aqui o significado oculto. Jesus, ele não falou de um lugar físico ou de algo no futuro, mas de um estado de consciência. Então, o reino de Deus, existem muitas pessoas, principalmente as mais religiosas, que elas esperam, depois que morrerem, alcançarem um lugar que é o paraíso, que é o reino de Deus. É um lugar para onde elas vão só depois que elas morrerem, como se a morte existisse. O que a gente precisa compreender aqui? Ele estava falando de um estado de consciência que ele chamou de o reino de Deus. Eu fiz um vídeo há uns dias atrás falando sobre o campo quântico. Então, segundo a física quântica, o campo quântico é o mesmo que este reino de Deus que Jesus se referia. Então, esse estado de consciência, você consegue acessar ele através de um trabalho interno. Então, Jesus, o tempo todo, ele ensinou para as pessoas a mudarem a sua mentalidade, a mudarem os seus hábitos, a mudarem os seus comportamentos, a buscar algo profundo interior. E ele dizia que quem alcançasse esse reino de Deus teria todas as outras coisas por acréscimo, por consequência. Então essa frase, ela sugere que a divindade, a paz e a plenitude que buscamos está no nosso interior, e a forma para alcançarmos é o caminho espiritual de retorno à essência. Então, por que a gente acessa esse reino de Deus e a partir daí a gente tem tudo o que a gente precisa? Porque a gente se unifica com a essência. E é a essência que sabe a tua experiência aqui na Terra, a tua verdadeira experiência. Por que você veio para este planeta Terra? Para sofrer? Não, mas para ser a expressão de Deus, do Criador aqui na Terra. Então, aquele que sabe o que é melhor para você. Então, a tua essência, isso que a gente chama de essência, e eu gosto de chamar de partícula de consciência, essa essência, partícula de consciência, eu superior, centelha divina, é que sabe o que você de fato precisa. Então, quando você se unifica a este reino de Deus, você se unifica ao verdadeiro propósito para a tua vida aqui. Então, você começa a criar com consciência, não no achismo, não pelo ego, não pelas crenças limitantes, não pelos condicionamentos mentais. Então, a partir disso, você começa a criar a tua realidade a partir do que você recebe de informação direto dessa divindade que é você. Não pelo ego, não pelas crenças, não pela limitação da tua mente humana. A gente pode dizer aqui, então, numa linguagem bem popular, que esse reino de Deus, ele não é algo externo, mas é uma ativação interna dos seus poderes divinos.
O segundo princípio ensinado por Jesus está em João 8:32, que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta porque revela a essência. Então existe um significado oculto atrás dessa frase, qual que é? A verdade, neste caso, não é um conjunto de informações, mas a revelação da sua verdadeira natureza. Então, quando Jesus disse, conhecereis a verdade, ele estava falando sobre a verdade da tua essência, a verdade da tua origem, que é imagem e semelhança da fonte criadora. É a partícula de consciência da fonte criadora. É sobre essa verdade. Quando você descobre quem você é de fato, consciência e não ego, você se liberta das ilusões, do medo, da culpa e da separação. Então, a verdade que liberta é a consciência desperta em si mesmo. Quando a gente fala de expansão de consciência, quando a gente fala de despertar de consciência, nós estamos falando de nos conhecermos em essência divina. A própria religião limitou esse conhecimento. Quando a religião criou o medo, quando a religião criou o pecado, quando a religião criou esse monte de regras, que cada religião tem o seu conjunto de regras, o seu conjunto de leis, quando ela criou tudo isso, ela criou a partir do ego. Não foi Deus que trouxe isso, se fosse não teria tantas religiões diferentes, então foi o homem que criou todas essas regras religiosas, e todas essas regras religiosas nos afastou da oportunidade de conhecer esta verdade. Então estamos atolados em meios a tantas doutrinas, a tantas histórias, a tantas regras, algumas até absurdas, e aí a gente tem uma barreira gigante para derrubar, para atravessar, que é se liberar de toda essa programação que nos foi implantada pelas religiões. É claro que eu e você que está assistindo esse vídeo, nós já estamos fazendo o processo de despertar da consciência. Muitos de nós aqui nem seguem mais uma religião, então nós já estamos meio caminho andado no processo de conhecer quem nós somos em essência. Agora, imagina a quantidade de seres humanos que ainda existe nesse planeta totalmente cego e preso em doutrinas. Talvez eles não terão oportunidade nessa encarnação de conhecer essa verdade. E o maior vilão que impede uma pessoa de conhecer esta verdade para se libertar é o medo. O medo, ele exerce um poder gigante ainda na grande maioria da humanidade. Então, se você já passou esse processo e já venceu este medo e já está descobrindo a verdade que te liberta, parabéns! Você é uma pessoa muito corajosa. E nunca desista de conhecer mais sobre si, porque é desafiador. Muitas vezes a gente até pensa em desistir, eu sei, mas cada vez que a gente acessa um código a mais de consciência, que a gente evolui, que a gente se expande, que a gente conhece um pouco mais de quem nós somos, isso é muito transformador. Então, continue. E o terceiro princípio vem de Mateus, capítulo 5, versículo 8, que diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, os puros de coração verão a Deus. O que isso significa? Ver Deus não significa literalmente ver uma figura divina, mas é perceber a presença divina no outro, na natureza, na vida.
De novo, a gente está diante de uma crença religiosa quando entende Deus como um ser que está em algum lugar do céu, sentado num trono, olhando tudo que acontece na terra, julgando. Essa é a imagem que a maioria das pessoas ainda tem sobre Deus. A gente pode entender Deus como uma força vibracional. E essa vibração é conhecida como amor incondicional. Então, essa pureza de coração é um estado de consciência desprogramado do ego, onde o julgamento cessa e a compaixão floresce. Tudo, gente, quando a gente fala de despertar da consciência, tudo tem como principal objetivo você se liberar do ego. É no ego que estão todas as informações que nos separam da verdade. Então, esse puro de coração é aquela pessoa que já venceu o seu próprio ego, que já matou em si o ego. Tem até um outro ensinamento que se conecta com esse aqui, que Jesus dizia: é preciso morrer para nascer para a vida eterna. E ele se referiu à morte do ego. É preciso matar o ego para nascer para a vida eterna. Ou seja, quem é o eterno em nós? É essa essência, essa partícula de consciência, esse ser espiritual que é a imagem e semelhança do Criador em nós. Este é o eterno. Então, para viver nesta eternidade, ou seja, viver quem você é de fato, o teu ego precisa morrer. E esse morrer é no sentido de tirar o controle da mente, o controle do programa. Se você tem as crenças e você é controlado por essas crenças, e essas crenças dizem que você é limitado, que você não pode fazer isso ou aquilo, que Deus vai te castigar, que você não é merecedor do reino de Deus e que você não vai para o céu e etc e tal, é através de todas essas crenças, de todas essas informações que o ego se alimenta para controlar a tua vida. Então, matar o ego é tirar dele o controle. Quanto menos ego, mais essência. Quanto mais essência, menos ego. Até o ponto que a iluminação significa ausência de ego. Porque o ego é a sombra. Então, quando a gente fala aquela pessoa se iluminou, ela só se iluminou se ela tem ausência total de ego. Todas as crenças que ela tinha, todos os condicionamentos que essa pessoa tinha foram transmutados. Então agora ela é pura luz. E assim, eu não sei você, mas eu tenho um desejo muito grande de me iluminar, de sentir a iluminação, de vivenciar a iluminação. É a coisa mais incrível que a gente pode acessar, conquistar, alcançar nesta existência é a nossa iluminação, que essa é a nossa salvação. A nossa salvação é nos tornarmos iluminados. E se você é assim como eu também, uma buscadora, um buscador da iluminação, deixa aí nos comentários que eu quero saber. O quarto princípio, vamos lá. O quarto princípio, ele vem de Mateus, capítulo 17, versículo 20, que diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Então, a fé como criadora e não como crença cega. Qual é o significado por trás dessa frase? Jesus falava da fé como o poder da consciência criadora e não como crença. Então, a maioria das pessoas, quando elas se conectam com a fé, é sempre fé porque acredita em alguma coisa. Essa fé, ela é uma fé que não necessita de crença. Você sabe e pronto. Então, não tem uma crença para sustentar a tua fé.
Você tem fé e pronto. A fé verdadeira alinha pensamento, emoção e ação com intenção divina. É isso que gera a transformação real. O que acontece? Quando a gente deseja alguma coisa, a grande maioria tem um pensamento de que quer, aí tem uma emoção que pode ser que não vai dar certo, e a conexão entre o divino e aquilo que a pessoa deseja, em geral, não existe. Vou dar um exemplo. Eu tenho um desejo qualquer, esse desejo, ele não nasceu de uma intenção divina, ele não foi uma inspiração, ele não veio por uma intuição. Eu simplesmente desejo porque eu acho legal, porque eu tenho lá os meus motivos pessoais e aí eu desejo. E aí eu tenho um pensamento sobre aquilo que eu desejo, porém as minhas emoções, elas estão totalmente confusas, porque eu não tenho certeza se eu vou conseguir, eu tenho lá as minhas questões de não merecimento e etc e tal, eu tenho o meu programa que é controlado pelo ego, rodando na minha mente, então eu não consigo fazer aquilo acontecer. Ou se é uma transformação que eu quero, eu não consigo chegar nessa transformação. Por quê? Porque existe um desalinhamento. E a raiz principal desse desalinhamento é porque eu não tenho fé suficiente para conseguir o que eu desejo. Então, quando ele diz fé como um grão de mostarda, o que significa isso? O grão de mostarda, ele é super pequenininho, você põe ele lá na terra e você acha que o grão de mostarda, que é super pequenininho, ele fica se questionando se ele vai conseguir se transformar em uma árvore grande? Não, ele simplesmente faz o processo dele, germina, cresce e se torna uma árvore. Ele não questiona. Então, é sobre essa fé que Jesus estava falando. Então, questione agora qual é a fé que você tem. Quais foram os momentos da sua vida que você precisou de fé e como que isso foi? Como que isso aconteceu? Em que momentos você percebe que a tua fé é uma fé alinhada e em que momentos você percebe, em que situações você percebe que a tua fé é uma fé desalinhada? É legal a gente fazer essas análises sobre o nosso padrão de funcionamento, porque é assim que a gente consegue mudar a nossa vida. Então, o que eu estou passando aqui é para que você pergunte-se, tá, como que isso está funcionando na minha vida? Como que esse princípio está sendo aplicado, está sendo vivenciado na minha vida? Isso vai te ajudar muito a se despertar cada vez mais. Um ponto importante para a gente lembrar aqui sobre a fé é que quando a fé é verdadeira, está alinhada, você se sente unificado ao Criador. Não existe uma gota de dúvida naquilo que você deseja realizar. Então, pense sobre isso também quando você for fazer as suas auto-reflexões, as suas autoanálises, para saber como é a tua fé. E vamos lá ao quinto princípio. O quinto princípio, ele vem de eu coloquei aqui dois capítulos de Lucas 6:37, que diz, perdoa e serás perdoado, e Lucas 23:34, que diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, perdoar, segundo o ensinamento de Jesus, é libertar a si mesmo da prisão do ego. Então, esse perdão não é apenas um ato moral, é um rompimento com o ciclo do sofrimento do ego. Ao perdoar, você quebra o vínculo com a dor e se liberta. Perdoar é lembrar que o outro também é inconsciente de quem é, assim como nós estivemos um dia. Então, quando uma pessoa ela comete algo que você considera que isso é injusto ou errado,
essa pessoa, ela só está fazendo isso porque ela está na inconsciência. Ela também não sabe quem ela é. Então, só por isso, a gente já deve perdoar. Mas esse perdoar não é da boca para fora, ou não é uma coisa de moral, eu vou perdoar porque eu sou uma pessoa boa, só que dentro você guarda mágoa, você guarda rancor, você tem o julgamento e por aí vai. Então, esse perdoar verdadeiro é se libertar da ideia de dar um conceito, um significado para aquilo que foi feito para você. Então, tira o significado, se liberta totalmente do acontecido. E isso não é uma tarefa fácil. Não é. A maioria das pessoas, e eu já passei muito por isso, de guardar muitas coisas do passado, de trazer muitas coisas que aconteceram comigo do passado. Mesmo eu tendo feito muitos processos de perdão, Ho'oponopono e por aí vai, ainda existia um julgamento sobre o fato. Então, é preciso se perguntar o que aconteceu comigo que eu ainda tenho um julgamento? O que aconteceu comigo que eu ainda preciso liberar este verdadeiro perdão? Perdão é a libertação de si mesmo do condicionamento do ego, que dá o rótulo. Ah, porque isso é assim, isso é assado, não deveria ser assim, não deveria ser assado. Então, é se libertar destes conceitos que são criados pelo ego para cada acontecimento das nossas vidas. E lembrando aqui que este perdão é um ato de consciência superior, não é uma aprovação do erro. Se alguém fez algo com você que te prejudicou, perdoar não significa que você está aprovando o que ele fez, mas que você está deixando isso para trás. Por quê? Porque já passou, porque já foi. Agora, no momento presente, isso não está acontecendo. Então, não tem por que você trazer isso de alguma forma, seja no sentimento, seja na emoção. Não faz sentido. Então, é se liberar dos sentimentos e das emoções que te prendem a essa coisa, a esse fato que aconteceu. Então, isso só é feito por uma pessoa que realmente tem um estado já elevado de consciência. Então, a gente aprende com esses ensinamentos aqui de Jesus que Jesus não queria seguidores, não queria religiões. O que ele queria? Ele queria o despertar da consciência. Ele queria viver a verdade divina em nós. Usar a fé para criar uma vida melhor, praticar o perdão como forma de libertação da mente humana, alcançar um coração puro através do alinhamento com o divino. Então, o que Jesus veio ensinar era a libertação da mente humana para a unificação com a consciência divina. Deixar de ser ego para ser consciência. Foi isso que Jesus tentou, nos ensinar. Ele ensinou, mas foram poucos os que compreenderam. Até hoje são poucos os que compreendem. E é por isso que eu quis trazer isso aqui de uma forma simples. Espero que você tenha captado a mensagem. Faça as auto-reflexões na tua vida, em cada um desses princípios, para ver o quanto eles estão fazendo parte da tua vida, do seu dia a dia. Espero que esse vídeo tenha sido contribuição para você. Se inscreva no canal, deixe o seu like e eu te espero no próximo vídeo, sempre falando aqui de algo que vai trazer códigos de consciência para você viver uma vida melhor. Um grande beijo!